Bom dia. Todo mundo alegre com a vitória de ontem, né? Vejo o sorriso estampado, mas domingo tem mais tensão, né? Meu querido presidente, estimado amigo, Rodrigo Pacheco, esse grande brasileiro a quem devemos tanto, como disse Nelson Messias, e a democracia também, eu sou testemunha de perto disso, lhe deve muito como integrante do Parlamento, presidente do Senado, num dos momentos mais difíceis que nós passamos na República. Em seu nome, eu peço que transmita um abraço também ao presidente Davi, pela celebração dessa cerimônia de 75 anos da Escola da Magistratura, e também ao senador Weverton. Transmita a ele, por favor, os nossos agradecimentos. Quero também cumprimentar o desembargador, presidente da escola, desembargador Nelson Messias, saudá-lo por essa iniciativa importante de cumprimentar, de celebrar esses 75 anos, agradecendo as suas referências e também dizendo o quanto a escola vem prestando um serviço à magistratura e à sociedade brasileira. Cumprimento também a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Vanessa Mateus, e vejo aqui inúmeros amigos de uma vida. Eu presidi a AMAERJ e peço que a juíza Eunice leve um abraço a todos os presidentes de associação e a todos que vieram hoje aqui nessa manhã. Presidente, eminentes amigos, eu realmente sou bastante avesso a qualquer homenagem. Não por falsa modéstia ou por falsa... por uma coisa que seria considerado inadequado, uma vaidade inadequada. É porque eu realmente acho que homenagens, assim como se dizia, falar mal dos outros, não pode ser pela frente. Tem que ser por trás ou depois que a pessoa já foi. É uma convicção e cada um tem a sua. Eu sou bastante avesso, como disse, a qualquer homenagem. Acho que não fazemos mais do que a nossa obrigação. Mas quando o Nelson me falou dessa sessão especial no Senado, destinada a referenciar, a comemorar, a saudar os 75 anos da escola, eu não tive dúvida de dizer a ele que era uma excelente iniciativa, porque sempre acreditamos nós, os juízes da minha geração, de que não existe judiciário forte sem juízes bem preparados, sem juízes bem formados, e, portanto, essa iniciativa é bastante relevante, simbólica, no sentido de fortalecer não apenas a questão institucional, mas sim temas que a magistratura se preocupa há muito tempo, como a sua preparação, a sua capacitação. E o papel, eminentes colegas, do associativismo nas escolas, na formação, na criação das escolas, é um papel muito relevante. Haja vista que a Escola Nacional da Magistratura, que hoje aqui reverenciamos, ela foi criada há 75 anos como um braço da Associação de Magistrados. E no início, claro, ainda que de maneira muito reservada, de maneira muito contida, ela realizava cursos aqui e ali, mas ainda sem um desenvolvimento efetivo. Esse movimento de formação de juízes, ele é um movimento que eclode por ali no final da década de 80 e abarca vários países no mundo inteiro.
que começam a criar suas escolas de magistratura. Alemanha, Espanha, França, umas um pouco antes, outras um pouco depois, mas foi um movimento mundial. E encontrou, presidente Pacheco, terreno fértil no Brasil, porque nós temos uma magistratura profissional com as garantias previstas na Constituição, desde a primeira Constituição do Império. Então, encontrou um terreno fértil para se desenvolver. Mas, de fato, também por força das associações, começam as escolas a se desenvolver mais especificamente no começo da década de 90. E foi por isso mesmo que, com a capilaridade das associações, com a amplitude das associações, nós conseguimos fazer um trabalho para que as escolas florescessem no Brasil inteiro. Alguns estados optaram por escolas oficiais, mas a grande maioria seguiu o modelo associativo idealizado no Rio Grande do Sul pela AJURES e que acabou se espalhando pelo Brasil todo, pelo DAELO. Em contrapartida, algumas escolas oficiais, como eu disse, foram se desenvolvendo. Mas é muito rápido o que eu quero falar, presidente Rodrigo, porque, como eu disse, esse movimento eclode efetivamente na década de 90 e participaram da Escola Nacional da Magistratura, um órgão da AMB, participaram gigantes como Rui Rosado, como Salvo de Figueiredo Teixeira, e eles desenvolveram Benetti, e eles desenvolveram uma ideia de formação e de capacitação de juízes. Salvo, inclusive, reuniu vários juízes para apresentar propostas de aperfeiçoamento da legislação. Alguns deles viraram modificações do Código de Processo Civil, que eclodiu no próprio Código de Processo Civil depois. E essa ideia desses gigantes que me precederam, e em nome deles eu homenageio todos que dirigiram a Escola Nacional, foi por aí, presidente Rodrigo, que foi gestado o capítulo da Constituição que trata da formação de juízes. Nós temos, de maneira pioneira no Brasil, um capítulo na Constituição tratando de formação de escolas de magistratura. Quase nenhum outro país tem isso inserido na Constituição. E foi a partir desse movimento que começa na preparação da Emenda 45, ali por volta de 2004, da qual nós, daquela geração de juízes, participamos ativamente, elaborou-se, então, uma modificação na competência do Supremo, na competência do STJ, na criação da Infam, na criação do CNJ. Foi uma verdadeira revolução, era um período de muita agitação no cenário do Poder Judiciário e da República como um todo. Foi exatamente nesse período que eu tive a oportunidade de presidir a Escola Nacional da Magistratura da AMB. Foi de 2005 a 2008. Ali, como eu disse, na pós-emenda 45, nós tratamos de dialogar com o STJ para a criação da Infam, tanto que até hoje existe um assento da Escola Nacional da Magistratura na Infam. Foi uma construção, uma arquitetura da qual nós participamos pela AMB e pela Escola Nacional com muita intensidade. Nós acabamos sendo, na verdade, o motor propulsor de todo o desenho que a Infam hoje apresenta e da qual ainda participamos dentro do seu conselho consultivo. Depois disso, nós acabamos criando
dentro da Escola Nacional da Magistratura, o Centro de Pesquisas, como mencionou a presidente Vanessa. Foi também um marco, porque todos que lidam com o tema do judiciário têm aquela ideia de que nós trabalhamos muito no achismo, no que se imagina que seja, e nós desmentimos isso muitas vezes com os números, com as pesquisas, e realizamos, presidente Pacheco, a primeira pesquisa depois daquela inicial, lá atrás, com o professor Luiz Werneck Viana, nós realizamos, tempos depois, 20 anos depois, a pesquisa chamada O Perfil do Magistrado Brasileiro, onde nós pudemos comparar a magistratura que saiu da Constituição de 88 com a magistratura da pós-reforma da Emenda 45. Esse centro de pesquisa até hoje presta um relevante serviço para o sistema de justiça. Também fizemos na escola, a escola que desenvolveu isso, fruto, como eu disse, de um trabalho de várias mãos, cursos itinerantes. Nós trabalhamos o tema da gestão do Poder Judiciário, trabalhamos isso em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, inclusive com status de mestrado profissionalizante. Levamos isso para todo o Brasil. A escola foi a responsável. Inúmeros cursos certificados agora pela Infam e em parceria com escolas internacionais, a Escola da Magistratura da França, a Escola da Magistratura de Portugal, a Escola da Magistratura da Espanha. Nós fizemos convênios e capacitamos juízes aqui e lá. E tivemos também um veículo muito interessante que acabou com a tecnologia saindo de moda, que era a revista da Escola Nacional da Magistratura, onde vários juízes puderam ali colocar os seus artigos e que depois viraram livros e tratados de direito iniciados pela inovação que o periódico apresentava. De modo, presidente, que isso aqui é um rápido apanhado salientando a importância da escola na formação e na capacitação dos juízes. Daí que é justíssima essa homenagem de hoje. Eu cumprimento mais uma vez o desembargador Nelson Messias por essa iniciativa, na qual nós, todos os diretores de escola, ficamos muito contentes de ver esse trabalho ao longo de décadas celebrado. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e especialmente a presidência do Senado por essa iniciativa. Muito obrigado.